Querido Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, nós estamos em Tua presença, Senhor, agradecidos pela Tua bondade, pela Tua graça, pela salvação, pelo perdão dos nossos pecados, ó Deus, e pela proteção de nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Pai, ajuda-nos cada dia, nos guarda na Tua presença, no Teu caminho, nos ensina, Pai, a prosperar na vida espiritual. Nos dá graça cada dia na Tua obra, Pai. Guarda os meus irmãos, crianças, jovens e adultos. Abençoa os Teus ministros, abençoa meus senhores idosos na Tua casa, todos os que cooperam, meu Senhor, para o bem-estar da igreja, para a glória do Teu nome. Amado Senhor, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, estamos de volta com a palavra ao amanhecer. Prazer e alegria da nossa parte em contribuir com a Igreja do Senhor Jesus, trazendo palavras para meditação, para edificação. Hoje nós vamos meditar no texto de Jeremias, capítulo 50, versículos de 1 a 7. E é uma bênção a gente saber que o povo de Deus sempre passou aflições, dificuldades, perturbações, perseguições, mas sempre venceu. Nós temos promessas, o nosso Deus é um Deus de fidelidade, um Deus de promessas. Deus fez promessas ao seu povo no passado, Deus renovou essas promessas através da história. Então, vamos à leitura, Jeremias capítulo 50, versículos de 1 a 7. A palavra que falou o Senhor contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus, por Jeremias o profeta. Anunciai entre as nações e fazei ouvir, e alvorai um estandarte, fazei ouvir, não encobrais, dizei, tomada é Babilônia. Confundido está Abel, atropelado está Merodach, e confundidos estão os seus ídolos, caídos estão os seus deuses. Porque subi contra ele uma nação do norte, e fará da sua terra uma desolação. E não haverá quem habite nela, desde os homens até os animais, fugiram e se foram. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando virão, e buscarão ao Senhor seu Deus. Pelo caminho de Sião perguntarão, para ali se dirigirão, os seus rostos virão e se ajuntarão ao Senhor num concerto eterno que nunca será esquecido. Ovelhas perdidas foram o meu povo, os seus pastores as fizeram errar, para os montes as deixaram desviar. De monte em outeiro andaram, e esqueceram-se do lugar do seu repouso. Todos os que as achavam as devoravam, e os seus adversários diziam, culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor e a morada de justiça. Sim, o Senhor, a esperança de seus pais. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Meus queridos irmãos, é uma leitura especial, muito embora de difícil compreensão, porque tudo é futuro. Nos dias de Jeremias, a Babilônia era uma grande cidade e era uma grande ameaça a todos os reinos nas proximidades e até distante. Para ter ideia, da cidade de Babilônia para Jerusalém
era cerca de 800 quilômetros. E, mesmo assim, eles realizaram o cerco e fizeram a cidade sofrer gravemente e tomaram a cidade através da fome. Então, era uma situação que não era fácil para quem ouvisse uma profecia daquelas. Uma cidade tão forte, tão poderosa, um reino tão próspero, e o profeta de Deus que vê com os olhos de Deus diz: a palavra que falou o Senhor contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus, por Jeremias o profeta. Anunciai entre as nações e fazei ouvir, e alvorai um estandarte, fazei ouvir, não encobrais, não encobrais. Dizei, tomada é Babilônia, confundido está Abel, e atropelado está Merodach. Confundidos estão os seus ídolos e caídos estão os seus deuses. Um texto de juízo contra a maior cidade da terra na época do profeta Jeremias. Então, era realmente uma tremenda de uma repreensão ao povo de Deus e apontando o desastre da Babilônia. Quem ouvisse aquilo ali dizia: eu acho que esse profeta não bate bem, não. Como é que uma cidade daquela cai? Como todas as cidades grandes do passado caíram, principalmente através de inimigos. Exércitos poderosos que dominam e arrasam cidades até o chão. Então, era uma profecia para praticamente ninguém acreditar. Era para praticamente ninguém acreditar no fracasso, no flagelo daquela grandiosa cidade. Mas é a palavra de Deus. A palavra de Deus se cumpre independente de quem está à frente, independente de quem fala, independente de qualquer reação humana, a palavra se cumpre. Então, nesta mensagem, meus queridos irmãos, nós temos este teor absoluto da soberania divina que se sobrepõe a tudo que é contrário à vontade divina. Então, a palavra do Senhor foi a palavra proferida contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus. E o profeta de Deus, ele ficou vivo, ele ficou ativo, fazendo a obra de Deus, sendo um instrumento de Deus utilizado com poder. Então, algo grandioso. No versículo 2 diz: anunciai entre as nações e fazei ouvir e alvorai um estandarte. Fazei ouvir, não encobrais. Dizei, tomada é Babilônia. Mas como é que se profetiza uma mensagem direta? Como é que se faz uma aplicação direta? Pois é, a palavra de Deus aqui coloca a escolha do ouvinte. Ele estava ali, podia ouvir, mas eu não acredito, não pode. Quem é que vai vencer Babilônia? Mas o texto é claro: tomada é Babilônia.
o profeta de Deus vê lá na frente, portanto, já era um acontecimento. Ainda não existia, mas já era um acontecimento na visão divina, na visão do profeta. Então, meus irmãos, nós temos este privilégio de receber a palavra de Deus, a verdade santa. Nós recebemos e podemos transmitir isto com muita segurança. Os deuses da Babilônia, aqui fala que confundido está Bel. Bel era um deus principal. Bel era o deus principal. Bel, Nebo e Marduk, ou Merodach, eram os deuses principais. E todos pereceram. A anunciar entre as nações, fazei ouvir e alvorar o estandarte, fazei ouvir, dizendo, não encubra isso aí. Tomada é Babilônia. Merodach foi atropelado. Confundido estão os seus ídolos e caídos estão os seus deuses. Como é que um profeta julga através do espírito de profecia, através da palavra divina? Ele julga todos contrários à palavra de Deus, à verdade, à doutrina, à sã doutrina, e termina sendo apontado como um caso já consumado. Confundidos estão os seus ídolos, caídos estão os seus deuses, porque subiu contra ele, contra Bel, subiu contra ele uma nação do norte, que fará da sua terra uma solidão, uma desolação, um horror, um terror, e não haverá quem habite nela. Não haverá quem habite nela, desde os homens até os animais fugirão. Os animais se foram. Os homens se foram. Ainda existia o espírito de guerra, mas a guerra em si já tinha sido consumada na visão de Deus e na palavra do profeta. No versículo 5 diz, pelo caminho de Sião perguntarão, para ali dirigirão os seus rostos, e virão e se ajuntarão ao Senhor num concerto eterno que nunca será confundido, nunca será anulado. Nunca. Este concerto eterno é algo grandioso. Nós recebemos através da redenção em nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, no versículo 6, ele diz que, como ovelhas perdidas foram o meu povo. Não tem como fugir desta palavra profética. Como ovelhas perdidas foram o meu povo. Os seus pastores as fizeram errar. Aqui, na verdade, era pastores, líderes. O texto em si, ele tem essas aplicações. Ou seja, os homens que poderiam ser homens livres, fortes, tementes a Deus, mas no contexto desta profecia, eram homens que haviam esquecido os compromissos com Deus, esquecido a promessa, haviam simplesmente
vivendo indiferente. Mas o versículo 5 diz que este concerto nunca será esquecido. Ele jamais será esquecido. Ovelhas perdidas foram o meu povo. Versículo 6. Ovelhas perdidas foram o meu povo. E os seus pastores as fizeram errar. Não parece que esse texto saiu agora da escrivaninha de Jeremias? Os líderes da maioria do povo, o que eles fizeram no passado, em termos de abandono da doutrina, abandono da orientação, abandono dos princípios que são vida, saúde para o povo, muitos deles perderam tudo. Perderam tudo. Perderam a aliança, perderam a confiança, a capacidade de falar das coisas de Deus. Ovelhas perdidas foram o meu povo. Os seus pastores as fizeram errar, para os montes as deixaram desviar. Esta questão, a ovelha, ela não tem a mesma facilidade dos caprinos, dos bodes, e a associação da ovelha com o adorador é pela docilidade da ovelha, é pela a vulnerabilidade da ovelha. A ovelha não sabe se defender. A ovelha tem, é claro, nosso Deus cuida da criação, mas a ovelha tem uma necessidade maior de segurança. Deixaram os cuidadores das ovelhas aqui ser pastores de ovelha. Ovelhas perdidas foram o meu povo, seus pastores. Quem eram os pastores dessas ovelhas? Eram os sacerdotes, os juízes, os anciãos do povo. Eram os juízes. Era necessário pôr em prática a justiça e o juízo. Fizeram o meu povo errar. Fizeram eles ir para os montes, deixaram desviar-se. Deixaram desviar-se. De monte em monte, de outeira em outeira andaram, se esqueceram do lugar do seu repouso. Todos os que a achavam, todos os que a encontravam, as devoravam. É um testemunho das Escrituras em relação ao real sofrimento do povo hebreu. Neste último versículo 7, diz que quem achava devorava, e os seus adversários diziam: culpa nenhuma teremos. Não, nós não temos culpa. Nós não podemos fazer nada para evitar. Nós não podemos fazer nada. Porque eles deixaram o Senhor. Nós não temos culpa, não. A culpa é deles mesmos. Pecaram contra Deus. Eles pecaram contra Deus. Nós não temos culpa do que está acontecendo. Eles pecaram contra Deus, contra si mesmo, contra as suas vidas. Foi algo assim. Então, meus amados, nós recebemos essa instrução do Senhor para meditar como é terrível a realidade de quem se afasta. Uma pessoa, uma família, uma tribo, uma nação. Pecaram contra o Senhor e a morada de justiça. Sim, o Senhor, a esperança de seus pais. Todas as promessas,
todas as fiéis promessas feitas aos pais, Deus colocou em prática na vida de seus filhos. Mas eles pecaram contra o Senhor. Portanto, os que os achavam, os que dominavam, diziam: culpa nenhuma teremos. Eles estão pagando o que fizeram ou deixaram de fazer, mas foi contra o Senhor. Que Deus abençoe e guarde os meus irmãos, operando maravilhas, dando graça, ajudando na compreensão e na execução da obra de Deus. A obra é divina, mas é feita pelas mãos humanas. Vamos contribuir, vamos trabalhar, faça a obra de Deus. A minha intercessão hoje, meus queridos irmãos, pela família do irmão presbítero Américo Neto, a sua família, todos empenhados na obra de Deus. Irmão Américo, a irmã Iracema, o Paul e a Rebeca filha do casal, e o Paul já tem um herdeiro, tem o Levi, vamos orar por eles. O Mateus e a Vitória, que tem uma filhinha de 1 mês e pouco, que é a Esther. Vamos orar por eles. Bendito Senhor, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, Pai, e agradecemos pela vida. Obrigado, meu Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, pelo perdão dos nossos pecados, ó Senhor. Obrigado pela tua manifestação maravilhosa, Senhor, nos dando graça para entender a tua palavra gloriosa. Ó Senhor, continua conosco, abençoa os meus irmãos, dá vitória, dá graça, dá saúde, dá, meu Senhor, o necessário a cada um, livra os meus irmãos. Pai querido, te apresentamos, ó Senhor, ó Deus fiel, os teus servos. Guarda a irmã Américo, guarda a irmã Iracema, toma o casal em tuas santas mãos. Abençoa, meu Senhor, sua filha, toma, Senhor, a Rebeca e o Paul em tuas santas mãos. Abençoa o filhinho, Levi, toma em tuas santas mãos. Guarda, Senhor, o Mateus e a Vitória, guarda, Senhor, a Esther. Ó Pai querido, manifesta o teu poder na vida dos meus irmãos, em seus corações, ó Deus, manifesta a tua glória, a tua graça. Guarda, Senhor, os teus servos, tu vê, meu Senhor, o trabalho deles, o empenho deles na tua obra, meu Senhor, dá graça a eles e cuida, Senhor, protege os meus irmãos, cuidando de seus interesses, dando bênção sobre bênção, protegendo em tudo, no nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.